Olá, aqui quem fala é Edson Evaristo, socializando com você. Eu gostaria de contar uma história e gostaria muito que vocês assistissem esse vídeo até o final. É uma história tanto surreal que se passou comigo há alguns dias. Então, estava eu no banco, num banco qualquer. De repente um senhor de meia idade, assim, mais ou menos entre os seus 45, 50 anos, começou a puxar assunto. Começou a falar ali do banco, começou a falar de impostos, de taxas, tal. Começamos a falar da carga tributária no país. Em certo momento ele falou que os impostos estavam aumentando. Eu disse que não, que a carga tributária brasileira estava menor, né? Era só fazer uma análise mais aprofundada, enfim. Mas depois ele começou a falar uma coisa estranha. Ele começou a falar que essa internação do Lula, que o Lula está internado, né, por causa daquela questão que ele teve na cabeça, que essa história do Lula estar internado era só para a gente pensar que o Lula era um ser humano de verdade. Eu perguntei, como assim, né? Como assim? Ele falou, não, porque esse que está governando o país, que a gente pensa que está governando o país, é um robô. Ele é um robô feito, possivelmente feito na China, que os chineses estão bastante avançados nisso, e quem está governando o país é uma elite comunista internacional. Uma elite comunista internacional que está governando vários países, como a Venezuela, como o Brasil, e outros países, a Coreia do Norte e tal. E que o Lula era um robô. De vez em quando também aparecia um sósia humano. Quando o Lula era filmado de longe, era um sósia humano que eles colocavam, mas quando era de perto assim era um robô, né? Que se eu já tinha visto aqueles robôs com feições humanas muito realistas. Enfim, ele começou a falar que o presidente Lula era um robô e era também sósia. E eu falei, mas o senhor acredita nisso mesmo, né? Onde o senhor tirou essas informações? Ele não respondeu, começou a falar outras coisas, e ele falou também que a única pessoa capaz de acabar com esse governo falso do Lula, que o Lula não existia mais, que o Lula já tinha morrido há alguns anos, né? Que o Lula morreu, mas esconderam de todo mundo para manter viva essa ideia do Lula. Que o único que poderia derrotar esse governo falso do Lula era o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é muito honesto, é a única pessoa honrada, decente no país, e por isso que eles estavam perseguindo o Bolsonaro. O judiciário, que também era um judiciário comunista, estava perseguindo o Lula. E não era um senhor, um maluco, um doido, não, era uma pessoa, estava bem vestida, ele estava ali no banco para resolver algumas questões bancárias e tal. E eu fiquei impressionado com o tamanho delírio, né, com tamanha construção aí dessa ideia delirante. Na verdade eu não fiquei com raiva, eu fiquei preocupado, eu fiquei extremamente preocupado porque eu sei que ele não é o único. Eu sei que muitas pessoas pensam de forma semelhante pelo país. É um trabalho árduo que nós temos de fazer com que o Brasil volte a ser um país racional, um país onde a razão prevaleça, onde a busca de informação prevaleça, onde o conhecimento esteja na frente da crença. Então nós precisamos voltar a isso. Voltar a ter um país onde o conhecimento esteja na frente da crença, porque isso já está virando uma espécie de loucura, uma espécie de cisão com a realidade. Então é isso, um grande abraço a todos e até breve.